Na aula anterior a gente viu um pouquinho sobre agregações, né? Só que usando o nosso Spark. Agora a gente vai aprender usando ali a nossa linguagem SQL. A gente fez Python na aula anterior, agora a gente vai fazer com o SQL, vai ser bem tranquilo, bem rapidinho e fácil também. Essa aula aqui vai ser mais um relembrar, né? Se você já domina ali SQL, essa é uma das funções básicas que a gente aprende logo no início ali dos cursos, né? Se você fez um dos meus cursos aí também, eu já mostro para vocês também essas colunas de agregações, é bem tranquilo. Então, já vamos treinar na prática, já importei o nosso data frame ali, coloquei dessa vez, né, o bikes, ordens, underline, itens.csv, tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu já fiz aqui, ó, o itens, que é o nosso data frame aqui, eu salvei ele no data frame, né? Coloquei create or replace temp view e chamei a nossa tabela temporária de itens, né? Que aí eu posso fazer o quê? Eu posso fazer consultas em SQL no nosso data frame, né? Agora a gente pegou o data frame e transformou ele em tabela temporária. Vou fazer aqui, ó, um select asterisk from de itens para trazer os nossos itens aqui. E a gente vai fazer o mesmo agrupamento, né? As mesmas funções ali nas nossas colunas. Então aqui vai ser bem tranquilo também. Aqui, ó, eu coloquei percentual SQL, né, para a gente fazer as nossas agregações. Aí eu fiz o select e trouxe a coluna de referência de list price aqui, só para a gente verificar mesmo, né? Trouxe o valor mínimo de list price, chamei as mínimo, o máximo de list price as máximo, né? E aí é tranquilo. AVG também é a média, né? Então eu coloquei a AVG dessa coluna e dei um apelido para ela aqui. A soma de list price também, coloquei soma, né? O count, a gente pode fazer também o distinct count, né? A gente já viu isso em SQL também. Coloquei count da nossa list price, né? Então ele vai ali e vai contar cada linha que tem preenchido, né? E chamei aqui de contagem. E para finalizar, fiz from, né? Da onde que eu vou trazer essas agregações? Da nossa coluna de itens. Por enquanto aqui a gente não precisa de fazer o group by, porque eu não tenho nenhuma coluna, né? A não ser as colunas de agregações. Aqui para baixo a gente vai ver mais sobre isso, tá bom? Vou dar o contento para executar, só para a gente ver na prática, né? Funcionando as nossas consultas aqui e certinho. Então quer dizer que funcionou, né? Então se eu colocar mínimo e entre parênteses o nome da coluna, eu trago o valor mínimo. E aqui foi o que apresentou de como resultado, né? Então o valor mínimo de todo o meu list price, que seria ali, sei lá, valor de vendas, né? O valor de item, né? Menor aqui é 89,99, o máximo é esse 11.999, a média ali, né? Que seria, vamos supor, a média de venda seria isso. A soma de venda eu vendi, sei lá, 57 milhões e por aí vai. E por último, a contagem de itens, né? 4.722 itens ali, que seria simulando a quantidade de itens que eu vendi. Agora abaixo eu deixei aqui alguns em branco, né? Com algumas observações para a gente ir preenchendo. E eu vou fazer junto com você, né? Você faz aí, dá uma olhada também. E a gente vai treinar na prática. E se eu quisesse, né? Vim aqui. Se eu quisesse fazer todas as agregações por uma coluna específica, né? Vamos fazer para o Product ID. Foi simulando, né? Ah, então eu tenho um produto, eu quero saber a média de venda desse produto, como que eu vou fazer? Vamos trazer ele aqui, ó. Então eu vou trazer um select, né, pra gente trazer tudo, select, asterisco from, da nossa tabela de itens, né, pra gente já começar a tratar os nossos dados. Primeiro eu vou ver uma fração, eu poderia fazer um top 10 aqui, né, poderia fazer um limit também, e por aí vai. Vou dar um Ctrl para executar. E aqui eu quero fazer as agregações, só que pela coluna aqui, que eu deixei ele escrito, né, por Product ID, simulando ali que seria o valor do meu produto, né. Então eu vou vir aqui, ó, e fazer. Vou fazer Product ID, vou trazer essa coluna aqui, né? Posso vir aqui, ó, dar um Ctrl C e um Ctrl V nela aqui. Vírgula que eu vou trazer uma nova coluna, né? E essa nova coluna vai ser o quê? Vamos trazer a soma de venda, por exemplo, né? Quero trazer aqui, ó, a sum e da nossa coluna de quê? De list price, né? Que seria ali, vamos supor que seja o nosso valor total de vendas, né? Vou colocar aqui as total vendas, né? Total vendas, tá bom? Vou deixar aqui o nome qualquer aqui, só pra gente treinar mesmo. Vou inserir vírgula, vou colocar uma nova coluna. Qual que seria a minha média de venda, né? Eu vou pegar isso aqui simulando que essa coluna list price seria o valor mesmo que eu obtive a venda. Vamos trazer uma média também? Vou colocar aqui, ó, AVG, né? Que vai ser a nossa média ali, average. De qual coluna que eu queira? Eu quero essa coluna também, ó, list price, tá bom? Poderia fazer uma contagem também, né? As média venda. Média de vendas, né? Vou colocar aqui, ó, médias vendas. De vez em quando eu coloco timeline, de vez em quando eu coloco esse formato aqui, por aí a gente vai. Vamos trazer o último aqui? Vamos trazer também uma contagem, né? Eu quero saber quantos itens eu vendi ali, né? Da nosso total de venda. Eu quero saber também o count, né? Então, vou count. Eu vou contar o quê? Eu posso usar uma coluna de ID como referência, né? Posso contar o order ID, o item ID. Eu posso contar até a própria coluna de venda, né? Onde eu tive uma venda, não importa o valor, ele vai contar como um para mim. Aqui eu tive outra, ele vai contar como um. E aí eu posso passar as colunas. Se eu vou passar qualquer coluna, pode ser até ela mesma aqui, ó. Vou colocar ela mesma. List price. Vou colocar aqui SQTD. Vou colocar quantidade aqui, tá bom? Quantidade de venda. E agora olha para vocês verem. Se eu rodar essa consulta, deixa eu tirar esse asterisco daqui, né? Se eu rodar essa consulta, ele vai dar erro. Por quê? Eu tenho aqui, ó, colunas de agregações e eu tenho uma coluna aqui sem agregação. Eu tenho que fazer o quê? Um agrupamento
para mim fazer essas somas, né, essa média, essa contagem aqui. Então, por último, eu tenho que inserir um group by, né? Então, group by, vou agrupar pelo quê? Pelo Product ID, beleza? Simulando ele que seria os nossos produtos, né? Eu tenho o ID 1, seria sapato, e por aí vai. Vamos dar um Ctrl Enter para executar? Agora sim, ele vai pegar cada produto, né? Então, esse produto aqui vai ser único, então esse produto 148 simulando que seja ali geladeira, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, total de vendas. Eu vendi aqui um valor total de 16.499 por aí vai. Qual que vai ser a minha média de vendas, né? Minha média de vendas é de 5.499 por venda. Qual foi a minha quantidade de venda? Eu vendi 3 itens, né? No caso, eu tive 3 vendas desse produto ali. E por aí vai, ó. Aqui eu tenho o produto 210, eu tenho o total de vendas, e eu posso fazer ali algumas análises, né? Posso fazer um order by também pelo total de vendas, né? Qual o produto que eu vendi mais? Então, posso colocar aqui, ó, order by. Quero ordenar pelo quê? Pelo total de vendas. E aí você pode, né? Algumas consultas SQL aceitam eles, algumas não. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, um order by por total de vendas, né? Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Vou dar um Ctrl para executar. Por padrão, ele fica de forma crescente, né? Posso colocar um desk aqui, que aí vai ficar de forma decrescente, né? Order by total de vendas, vou colocar um desk aqui, para ele ficar de forma decrescente. Então, vou ver vendas maiores para o menor, né? Então, o meu valor maior total de vendas foi esse aqui. 403 mil, né? 403.998 que eu tive. É o produto 7, né? Então, simulando lá que seja lá, sei lá, um iPhone caro, eu vendi 101 deles e deu esse valor para mim, tá bom? Tem média, tem tudo aqui também. Esse order by, muitas das vezes, né, em algumas consultas SQL, ele não vai deixar você passar essa coluna certinho, o total, o alias, né, aqui. Por quê? Você vai ter que passar o que foi a função de agregação. Então, eu poderia substituir isso por isso aqui também, ó, pela soma, né? Vou fazer um order by pela soma do list price, que resultou nesse alias aqui, tá bom? Vou dar o Ctrl Enter para executar, vai dar o mesmo resultado, né? Qual outra forma que eu poderia fazer também? Eu poderia listar aqui, ó, eu quero agrupar pela ordem da coluna. Minha primeira coluna é essa aqui, ó, minha segunda é essa, minha terceira é essa, minha quarta é essa. Então, eu posso ordenar também pelos padrões aqui, né? Então, eu quero ordenar pela segunda coluna. Então, eu posso colocar order by, vou colocar aqui, ó, order by 2, né? Que vai pegar a minha segunda coluna e vai colocar de forma decrescente. Vou dar um Ctrl Enter para executar. Beleza? Agora sim, ó, deu o mesmo resultado, tá bom? Poderia colocar order by pela quantidade aqui, ó. Seria minha coluna 1, 2, 3, 4. Então, vou ordenar por 4. Dá para mim saber o quê? Qual é os itens, né? Como é a contagem, quais itens eu tive mais vendas. Vou dar um Ctrl Enter para executar. Beleza? Agora sim, ó. Mostrou que o item que eu vendi mais, deixa eu levantar um pouquinho aqui, né? O item que eu vendi mais foi o produto 6, tá vendo, ó? A quantidade eu vendi 110. Porém, ele não alcançou o maior valor total de vendas, né? O outro lá eu vendi só 7, se eu não me engano, e deu 400 e não sei quantos lá de R$1.000, tá bom? Então, são várias formas de você fazer o order by. O group by aqui também, ó, você pode, em vez de passar o nome da coluna, você pode passar a ordem também. Então, vamos supor aqui que seria 1, né? Então, vou agrupar pela primeira coluna, que seria o Product ID, e vou ordenar pela quarta coluna, que seria aqui, ó, quantidade, tá bom? Só que agora eu vou deixar pela 2 aqui, ó, só para você verificar também. Vai ser pelo total de vendas. Então vai aparecer o valor maior total de vendas aqui. Então Ctrl Enter para executar. Como o resultado trouxe certinho, né? O produto 7 com o total de vendas, né? O maior valor aqui, que é esse. Então você não, se for funções grandes ali, né? Ou nomes, ou você não quiser passar, você pode passar a ordem da coluna também, né? Isso aqui é ruim, porque se você trocar a ordem da coluna aqui, pode dar erro, né? Vou passar o nome mesmo. Então vou deixar padrão aqui, ó. Order by por isso. E vou ordenar, né? Fazer um order by pelo total de vendas ou a função aqui também vai funcionar. Bom, vou dar o Ctrl para executar, só para deixar bem bonitinho para você aqui. E agora sim, ó, e se eu quiser, estiver avaliando outra coluna, né? Por exemplo, o item ID, por exemplo, eu tenho aqui, ó, além da ordem de vendas, né? Tem aqui, ó, além do produto ID, né? Eu tenho o item ID também. Então, são vários itens ali que tem numa categoria, por exemplo, né? Então, basicamente, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou trocar o nome da coluna, né? Eu posso até vir aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V nessa consulta marota aqui e apenas trocar esse Product ID pela coluna de itens, né? Item underline ID. Então, posso vir até aqui, ó, dar um Ctrl C nesse aqui, vou trocar. Então, traga para mim o item ID, faça todas as minhas agregações, eu faço um agrupamento pelo quê? Porque ela agrupar por essa coluna também, né? Pelo item ID, poderia trocar aqui para 1 também, e por aí vai. Vou dar o Ctrl Enter para executar. Agora eu vou fazer a mesma análise, né? Com várias agregações aqui, ó, lembra? Pelo valor total de venda, né? Simulando que essa coluna aqui seja um valor de vendas, aí eu tenho os ordens de itens aqui, né? Então, eu tenho o item 1, item 2, item 3, isso é o ID do item, né? E você pode atribuir. Simulando que isso aqui seria uma categoria, né? Sei lá, categoria eletrodoméstico. Qual foi o meu valor total de vendas? Foi esse aqui. Minha média de vendas, minha média de itens vendidos. E aí poderia ser por vendedor também, né?
o ID do vendedor ou o nome do vendedor. E aí são inúmeras funções que você pode fazer em cima desse aqui, né? E agora, como que a gente vai fazer para salvar essa consulta em um data frame? Agora é tranquilo, né? Vou pegar a nossa consulta que a gente quer aqui, ó. Vou pegar um select asterisco. Lembrando que tudo que eu estiver manipulando é SQL, né? Como tá pro padrão aqui Python, eu coloco o percentual SQL aqui na frente, né? Só para ele verificar que o comando abaixo eu vou executar em SQL. Para me salvar o data frame, tranquilo, a gente já deixa esse comando sempre aí nas nossas aulas, né? Coloquei aqui, ó, resultado vai ser igual spark.sql, abri e fechei parênteses aqui. E dentro desse parênteses eu vou ter um aspas duplas, né, para a gente colocar a nossa consulta aqui. Coloquei 3, né, que vai deixar colocar consultas grandes aqui, para ele entender como um espaçamento, né, um conjunto de string aqui dentro. E aí eu colei a minha consulta, vou dar o Ctrl Enter para executar. Ele vai salvar o resultado dessa consulta no nosso data frame que eu dei o nome dele aqui, tá bom? Beleza? Ele já salvou. Agora sim, ó, eu já tenho um novo data frame chamado resultado, que é isso aqui. Isso aqui eu posso ramificar, né, para vários outros arquivos, né, JSON, Parquet, CSV, Avro e por aí vai. Agora sim, ó, vamos finalizar as nossas aulas aqui treinando um pouquinho mais, só que a gente vai treinar um pouquinho mais com data, né? Vamos supor, eu tenho ali vendas por ano, por mês, por dia, e a todo momento eu tenho vendas ali, eu quero fazer uma análise. Eu quero saber qual ano ali que eu vendi mais, eu quero saber minhas vendas por ano, minhas vendas por mês, né? Como que eu fui por ano? Eu tive, sei lá, 1 milhão de faturamento, mas quanto que eu vendi a cada mês? Qual mês que eu vendi mais? E aí a gente vai fazer um treinamento básico, né? Usando também os nossos dados aqui de bikes, né? Só que agora eu vou pegar outro arquivo. Então eu coloquei, ó, itens, né? Só que agora não vai ser itens, vai ser ordens. Eu vou até trocar aqui, ó. Vou trocar aqui para ordens, aqui para ordens também. Então coloquei, ó, ordens vai ser igual o spark.read, né? Ele vai ler um CSV. O CSV que a gente vai utilizar vai ser bikes, né? Da nossa tabela ali, dos nossos arquivos, quer dizer, chamados de ordens.csv, tá bom? Você já tem ele localizado aí, você vai só mudar o caminho ali se você estiver copiando ali do nosso notebook. E aí eu peguei esse data frame, né, que eu salvei o arquivo CSV e transformei em um data frame, agora eu vou salvar ele em uma tabela temporária para a gente conseguir manipular isso em SQL. Então eu coloquei ordens, né, que é o nosso data frame aqui, .create ou replace temp view e dei o nome da view aqui de ordens. Vou dar o Ctrl Enter para executar. Vamos ver se vai dar erro nenhum, né? Se der algum erro a gente já altera na hora. Agora já não apareceu nada de mensagem, então quer dizer que funcionou. Vamos ver se funcionou mesmo? Vou fazer aqui, ó, percentual SQL, select asterisco from, da nossa tabela de ordens, né? Foi a tabela temporária que eu dei aqui. Vamos ver se ele vai trazer os nossos dados aqui. Vamos esperar ele carregar, já carregou rapidinho. Então eu já tenho aqui também order date, né, requerimento. A gente trabalhou com esse data frame em aulas anteriores. Agora vamos supor que eu queira uma contagem, né, de vendas. Vou pegar aqui, ó, cada ordem desse, né, o order ID, quer dizer que é um registro de venda, né? Então nesse order ID 1, eu tive os registros, né? O cliente, a quantidade, por aí vai. Ele fez a compra nesse dia. Então, quer dizer, nesse dia eu tive uma compra. Nesse outro dia aqui, ó, nesse mesmo dia, quer dizer, né? Eu tive outra compra, que registrou outra ID aqui. E por aí vai registrando. Cada compra eu gero um ID diferente. Então, basicamente, né? Se eu vir aqui nessa coluna e fazer aqui eu vou contar o ID, né? Se eu contar esse ID, eu vou ter quantas vendas, né? Eu tive por dia, por mês, por ano. Vamos fazer isso na prática, a nossa consulta aqui? Então aqui, ó, eu deixei a observação para a gente já ir treinando, né? Quantas vendas eu tive por ano? Ó, dá uma análise boa para a gente fazer. Depois dá para fazer a mesma coisa por ano e mês, né? Vamos fazer isso na prática? Vou trazer esse select asterisco aqui, né? Para baixo, só para a gente já verificar. E agora eu vou trazer a nossa análise por ano, né? Então vou pegar aqui as nossas colunas. Como é por ano, eu tenho que extrair o quê? O ano de uma data, né? Então a nossa data vai ser o quê? Vai ser essa coluna aqui, ó, order date. Beleza? Vou pegar a nossa coluna aqui, que vai ser a nossa coluna de data. E disso aqui eu quero extrair o ano. Então, vou pegar aqui, colocar entre parênteses e escrever aqui na frente year, né? Que é o ano dessa coluna. Vou apagar aqui que um parênteses só, os parênteses só daqui basta, né? Então, vou extrair o ano dessa data aqui, beleza? Vou colocar aqui, ó, as ano, tá bom? Então, já extraí o ano da nossa data. Já é a nossa primeira análise, né? Outra coisa que eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um agrupamento, né? Eu quero fazer uma contagem do order ID. Então, posso vir aqui e colocar e fazer um count, né? Count. E vou contar o quê? Qual que é a coluna que eu quero contar? Nossa coluna aqui, ó, order ID, tá bom? Então eu vim aqui e vou fazer uma contagem dessa coluna para mim, tá bom? Então agora olha para você ver, já que eu tenho alguma função de agregação, eu tenho que fazer automaticamente um group by, né? Então eu tenho, por padrão, o group by tem que ter. Sempre quando eu tiver soma, média, mínimo, máximo, eu tenho obrigatoriamente fazer o meu group by, senão não vai funcionar a minha consulta, né? Posso até rodar ele aqui, ó. Vou rodar aqui, você vai ver que vai dar um errinho, né? Mostrou que a sintaxe está errada, o count aqui já não está fazendo muito sentido, né? Então quer dizer que está precisando de algum complemento ali, beleza? Então eu fiz isso aqui, eu não dei o errors, né? Posso chamar aqui de
valor, né, quantidade, vou colocar um QNT aqui, só de quantidade mesmo, e depois do from vou fazer um group by, né? Eu vou agrupar pelo quê? Eu posso colocar o nome, o número, né, da ordem da coluna, então eu posso colocar o alias, ou então eu vim aqui e agrupar pelo ano do order date, né? Então simplesmente agrupar por ano. Já que ele permite eu agrupar pelo alias, né? Muitos comandos SQL não permitem, mas eu já vou aproveitar o Databricks permite, então vou dar um Ctrl Enter para executar. Executou, deu um errinho aqui na sintaxe, né? Agora foi o quê? Foi vírgula, né? Criei duas colunas e não separei as duas. Vou dar um Ctrl Enter para executar. Agora vai funcionar. Funcionou nada, eu coloquei o vírgula no lugar errado, né? A vírgula é aqui, ó. Vírgula, beleza? Então eu criei a primeira coluna, a vírgula, a segunda. Agora vai funcionar. Se não funcionar, eu fecho o vídeo aqui e não gravo mais essa aula de agregação, não. Ah, ó, funcionou. Foi só ameaçar que o negócio vai. Agora sim, ó, tem por ano, ó. Ano 2018 eu tive tantas vendas, 2016 tantas vendas. Agora eu posso fazer o quê? Um order by também, né? Order by, vamos supor, por ano, por exemplo, né? Order by por ano. Agora ele vai fazer a ordenação. Então, 2016, 2017, 2018. Ah, eu quero agrupar agora por quantidade. Ah, vou agrupar por quantidade. Ordenar, quer dizer, né? Então, eu quero saber quais foram as vendas que eu tive, qual foi o ano que eu vendi menos, né? Então, 2018 eu vendi menos. Se eu quiser ordenar ao contrário, então, ponto desk, né? Vou ordenar de forma decrescente, no caso, do maior, beleza, para o menor. Então, a minha maior venda, né, o ano que eu vendi mais foi 2017, com 688 itens vendidos, tá bom? E aí dá pra gente fazer mais algumas funções, né, que a gente agrupou por ano, né, mas agora vamos supor que eu queira agrupar também por ano e mês. Dá pra gente fazer isso? Dá pra fazer agregações com duas colunas diferentes? Dá, tranquilo também. Eu vou só tirar essa quantidade aqui e vou agrupar, vou ordenar por ano mesmo, para ficar bonitinho, né, deixar ano aqui certinho, por ano. Order by por ano, e aqui eu vou ordenar, agrupar por ano também. Só para deixar o ano organizado. 2016, 2017, beleza. Para quando você rodar, ser o mesmo comando, né? Agora vamos fazer a mesma coisa por ano e mês. Simplesmente eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, muito fácil, né? Vou dar um Ctrl V aqui embaixo, vou colocar percentual SQL, né? Para a gente rodar o nosso comando rapidinho, para a gente finalizar essa aula. E vamos agrupar agora. Eu já agrupei por ano, beleza, tá tudo funcionando aqui, mas eu quero agrupar por mês também. Então eu vou inserir mais uma coluna. Depois desse vírgula aqui, eu vou dar um Enter. E vou inserir aqui, ó, month, né, que é o nosso comando de extrair o mês de uma coluna de data. Qual que vai ser o mês? Eu quero extrair o mês da onde? Dessa coluna de order date. Vou pegar ela e vou colar aqui e vou chamar de mês, tá bom? Então, eu tenho o ano, o mês e a quantidade aqui que vai ser o meu count, né? E, obrigatoriamente, se eu criei mais uma coluna aqui, deixa eu inserir um vírgula, né? Só vai dar aí para de vírgula de novo, eu vou cancelar essa aula. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, abaixar, né? Quer dizer, então aqui, ó, se eu inserir mais uma coluna, né, que eu vou fazer a nossa agregação, eu tenho que inserir ela no grupo by também, senão não vai funcionar, né? Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o agrupamento, né? Estou fazendo uma contagem, aqui poderia ser soma, média, venda, soma, média, mínimo, máximo e por aí vai, tá bom? Fiz o count aqui, mas eu tenho que agrupar também pelas colunas que restaram, né? Então, essa é a minha agregação. Então, eu tenho que fazer o agrupamento por todas as colunas que sobraram. Se eu deixar aqui só ano, não vai funcionar. Então, eu vou fazer o agrupamento por ano, vírgula, e por mês, né? Que foi a nova coluna que eu criei aqui. Beleza? Vou dar um Ctrl V para executar. Vou tirar esse order by só para a gente ver funcionando na prática. Depois a gente ordena esse negócio aqui. Vou dar o Ctrl Enter para executar. Agora mostrou assim, ó, nossa coluna de ano. Então, no ano 2017, no mês 3, esse aqui não vai se repetir, tá bom? Dados únicos. Eu vendi 67 itens. E por aí vai, ó, ano 2018 no mês 10. Agora dá para a gente deixar bonitinho e fazer a nossa ordenação. Então, vou ordenar por quê? Vou order by, né? Order by. Vou ordenar pela nossa coluna de ano primeiro. Vou colocar aqui ano, né? Para aparecer aqui. E depois eu posso vir aqui e ordenar também por outro critério. Seria por mês. Então, vou ordenar por ano e por mês também. Vou dar o Ctrl para executar. Aí tem que ficar na sequência certinho, né? Então, ano, então tem aqui, ó, 2016, mês 1, 2, 3, tem que ir até o 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Fechou no mês 12, eu já tenho que pular para o próximo. Então, o ano 2017, o mês 1, eu tive 50 vendas. Agora eu consigo ter uma análise ali, né? Se você jogar isso num gráfico, num Power BI, num Tableau, no Click, e por aí, você consegue ver os dados, né? E consegue analisar certinho, ó. Ao decorrer do tempo, fui abaixando minhas vendas, qual mês que eu vendo mais, qual mês que eu vendo menos, e aí dá para você fazer várias análises ali. Lembrando que aqui também, né, no lugar do ano aqui, que é o Alice, você pode passar a consulta, né? Você pode passar isso aqui, ó, que é agrupar pelo ano, né? O ano da coluna Order Date, tá bom? Deixa eu dar um Ctrl Z. Várias e várias possibilidades que você já domina e já sabe também. Pode trocar o número, né? Order by por 2, por 3, por 1 e por aí vai também. Agora sim, eu acho que já tem comandos, né, bem avançados aqui. Esse ano também você poderia ser, sei lá, por categoria, por produto, né? Eu acho que eu já mencionei isso agora há pouco também. E aí você já é só alterar, né? O que você quer aqui e também o que você quer fazer a sua agregação. E fique bastante atento, né? Group by. Usou?
coluna de agregação, ou ali mínimo, máximo, média e por aí vai, você tem que usar o group by, tá bom? Então finalizamos aí, né, a nossa aula agora de tratando, né, as nossas colunas ali de agregações no formato SQL. Vou deixar tudo esse material disponível para vocês também, né? Vou salvar isso aqui e aí você vai conseguir acompanhar tudo comigo. Então, um abraço aí e até as próximas aulas.